Boa noite a todos. Entrando aqui hoje, nessa segunda-feira abençoada, começo de fevereiro. Já choveu, já parou de chover, né? Tá tempo doido aqui em São Paulo. Eu estou na Moca e muita gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, né? Entrando na live, compartilhando comigo entendimento, conhecimento. Então, o que vim fazer aqui hoje? Acredito que muitas vezes, nos nossos medos e angústias, e que para avaliar a nossa fé, queremos que Deus, em pessoa, desça e nos ampare. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas não é assim que funciona a coisa? Então a gente quer porque quer Deus nos ajudando e que Ele desça à terra e venha nos amparar. Mais ou menos assim, né? Então eu acredito que Deus, Ele usa pessoas e situações para acalmar os nossos medos, as nossas fúrias e as nossas angústias. Então, ele vem com pessoas e situações para demonstrar seu amor e dedicação por nós. Eu acredito nisso. Não sei se como é para vocês, mas no meu entender é assim, certo? A nossa fé, quando posta à prova, muitas vezes nos faz desejar sinais direto, um toque divino visível, que nos envolva e nos segure nos momentos de desespero. E, no entanto, Deus, ele se manifesta de formas sutis e grandiosas ao mesmo tempo. Ele usa pessoas, palavras, gestos e até o silêncio para nos mostrar que nunca estamos sós. Cada abraço inesperado, cada palavra que nos traz conforto, cada situação que nos ensina algo, tudo isso são formas do Divino Criador agir em nossas vidas. Somos nós que devemos tirar o véu, o ego e entender a sutileza do amor de Deus. Então, tudo isso, né, elas são formas, né, do amor divino em nossas vidas. E às vezes ele se revela na força de um amigo, na sabedoria de um desconhecido, na serenidade de um momento de oração. Basta abrir o coração e permitir que a fé nos conduza, porque Deus nunca nos abandona. Ele apenas nos ensina a enxergá-lo em tudo. Então, o que precisamos? Mudar a nossa régua de visão. E que nada nesse mundo e nas nossas vidas é coincidência. E nem acontecem as coisas por acaso. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Nada é coincidência. Nada é por acaso. O chamado divino em cada encontro. Boa noite a todos e muita gratidão por vocês estarem entrando na live, tá? Então é isso aí. A vida, ela não se move ao acaso, como folhas soltas ao vento, mas sim como um grande tapete tecido pelo Criador, onde cada fio tem um propósito e cada nó é um aprendizado. O tempo, muitas vezes, nos leva a questionar por que certas situações ocorrem,
Por que determinadas pessoas cruzam o nosso caminho? Ou por que enfrentamos desafios aparentemente aleatórios? Mas se olharmos com o olhar da fé, com os olhos da fé e do autoconhecimento, vamos perceber que tudo se encaixa no grande plano da evolução da alma. E desde o momento em que escolhemos, né, o que eu escolhi é trilhar o caminho da espiritualidade, do esoterismo, da ciência da felicidade, da filosofia, de estudar os santos na teologia, eu percebi que as lições da vida, ela vem como mensagens ocultas, como sinais debaixo do tapete, vai, deixando por mãos invisíveis. Ela é manipulada por mãos invisíveis. De quem é a mão? De Deus. Cada encontro, cada olhar, cada aprendizado é uma resposta de Deus, do universo, da energia divina que reage à nossa existência. E a egrégora que nos conduz. Muitas vezes a minha jornada ela tem sido iluminada por um propósito maior: servir. E servir significa compreender que nada é aleatório. Não cai uma folha da árvore se não tiver um propósito divino por detrás disso. Nada é em vão. Ou é bênção ou é lição. Mas nada é em vão. E servir significa compreender que nada é aleatório. E que cada alma que busca a minha orientação, cada consulta de tarô terapêutico, meditação do sagrado feminino que eu adoro fazer, né? Cada estudo sobre a inteligência espiritual é um reflexo de algo maior que se desdobra diante de mim. E quando, né, alguém chega até mim, como é que eu posso explicar? Ai, mudou aqui, meu Deus do céu. Peraí. E quando alguém chega até mim trazendo, né, suas dores, suas angústias, eu sei que há uma sintonia vibracional que trouxe aquela pessoa até mim. Por quê? Porque a gente ressoa. Então, quando a gente ressoa a onda, ressoa a energia, a gente atrai semelhante, certo? E assim, né, como a pessoa veio buscar, eu também sou tocada por essa conexão, aprendendo e crescendo em conjunto. Então, essa sincronicidade é a maneira como Deus responde em nossas orações, sem precisar descer do céu em forma física. Porque muitas vezes a gente quer, não é verdade, a comprovação de Deus. Então, ele se manifesta nos detalhes, nas situações que parecem triviais, mas que, quando observadas com a alma, desperta, revelam uma profunda ligação entre o visível e o invisível. E neste caminho, o caminho que eu trilhei para estudar, que são o caminho dos santos, que eu adoro. Eu amo estudar a vida dos santos. E é a prova da fé. Por que eu gosto tanto do santo? Porque ele dedica a vida, a existência dele, à fé e à devoção. Mesmo que com isso ele tenha que morrer. Não é verdade? Então, ao estudar a vida dos santos, especialmente aqueles que entregaram suas vidas por amor à fé, eu percebo que nada em suas trajetórias foi aleatória. Santo Eduvigis, por exemplo, não nasceu para simplesmente viver,
mas para cumprir um chamado divino. As provações que enfrentou, a dedicação aos pobres e a sua resiliência não foram uma obra do acaso, mas sim parte de um propósito maior, um plano de amor ao servir. E assim como Santa Edviges, cada um de nós tem um destino alinhado a um aprendizado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a minha filha voltou a competir no Kung Fu, que ela pratica e ensina, ela ficou muitos anos parada e não indo para campeonato. E é gostoso competir. Competir não para ser melhor que o outro, mas para aprimorar a técnica, aprimorar as emoções. Né? Isso não é apenas um evento esportivo, mas um ciclo, né? Um ciclo que fecha e abre. Então, eu vi aí, né, a mão de Deus agindo na força, na persistência, na coragem dela. Depois de tantos anos ela voltar a competir. Foi muito bacana isso. Nada foi por acaso. Cada treino, cada desafio, cada superação foi um chamado para que ela retornasse à sua missão. E é bacana você ver isso. Então, o reencontro com a centelha divina. Eu escrevo meu livro. Então, é nesse reencontro da centelha divina, eu compreendi que esse é o meu maior chamado. É o chamado da minha vida. Já comecei a escrever, já parei. Já comecei a escrever, já parei. E continuo escrevendo. Anos e anos e anos. Uma hora ele sai. Uma hora ele sai. E cada capítulo, cada mensagem de reflexão nesses anos todos, cada oração ao Criador, é um convite para enxergar os detalhes e perceber que não há acaso e é tudo na hora de Deus. Eu espero, vou indo, eu vou caminhando, sempre tentando evoluir, mas caminhando. E nada é por acaso, é apenas um alinhamento divino. Então, também tem as crenças limitantes, que um dia carreguei, ela teve um papel. A crença limitante que um dia você carregou também tem um papel, certo? Tem um papel a lhe mostrar, um aprendizado a deixar. Mas você precisa ressignificar e continuar andando, continuar indo. Elas me fizeram buscar questionamento, compreender que as limitações não são castigos, mas trampolins para o autoconhecimento. E quando eu escolhi ser do bem, o que eu não quero para mim, eu não faço para ninguém. Quando eu escolhi ser do bem, mesmo diante de tanta coisa que a gente vê por aí, eu compreendi que minha missão não era apenas revidar, mas sim irradiar luz, a luz que carrego do Divino Criador. Assim como eu, vocês também. Vocês também. Então, eu gosto muito do comando quântico. E no comando quântico, a palavra, ela molda a realidade. E quando uso as orações com comando quântico, eu já fiz aqui diversas decretos devocionais de comando quântico. Eu sei que estou acessando um poder que transcende a lógica humana. E nada do que decreto ao universo retorna vazio. Isso é um fato. Cada palavra carrega uma frequência. Cada intenção reverbera no campo energético. E tudo o que emitimos, ele retorna para nós. Foi assim que nasceu, né?
o decreto quântico de 108 devocionais para abertura de caminhos, com mais de 40 parágrafos. Cada linha foi escrita com a certeza de que quando vibramos, criamos a nossa própria realidade. E nada é por acaso. Então, cada oração pronunciada com fé se materializa com uma bênção e com a presença do Divino Criador. Quando eu comecei a desempenhar, o tarô da felicidade, o tarô terapêutico da felicidade, eu senti que não era apenas um baralho, mas um instrumento de transformação. Cada lâmina representa um arquétipo da jornada da alma. E cada carta é um espelho daquilo que precisa ser trabalhado em nós. Então não foi por acaso que isso se mostrou para mim. Ele veio como um chamado, um presente do universo para ajudar aqueles que buscam respostas e cura interior. Eu busco cura interior. Quando escrevi as 91 facetas do ego, que é um estudo que reflete e mostra que cada sombra que enfrentamos tem um propósito de existir. Ela não está ali por acaso, porque o acaso não existe. Não há erro no caminho espiritual. Não há erro no caminho da evolução. Apenas oportunidades de despertar. E Deus, onde está nisso? Está caminhando conosco. Está caminhando conosco. Então nós não precisamos que ele se materialize e venha nos dar a mão e nos puxar. A gente tem que entender, sentir, buscar, às vezes no silêncio, mas encontrar as suas palavras, a sua sintonia, a sua onda magnética, da qual vai nos afetar e melhorar. A consciência que nos liberta. Se olharmos para trás, veremos que cada momento de nossas vidas nos conduziu exatamente até onde deveríamos estar. Nem mais, nem menos, no lugar exato. Cada escolha, cada desafio, cada recomeço foi uma peça fundamental no quebra-cabeça de nossa evolução. E nada é coincidência, nada é por acaso. Deus não precisa descer do céu em carne e osso para provar a sua existência. Ele se revela na sincronicidade dos acontecimentos, nas conexões que nos transformam, na fé que nos sustenta, mesmo quando tudo parece incerto. E o que precisamos é despertar, é entender os sinais, é ouvir com o coração, sentir com a alma e confiar que estamos exatamente onde deveríamos estar. Porque tudo, absolutamente tudo, faz parte do grande plano divino de amor e de evolução. Então não tem atraso. Não tem atraso. Vamos assim num passo a passo, profundo sobre esse princípio que eu estou falando. Que nada é coincidência, nada é por acaso. E que Deus não precisa descer do céu para que o nosso ego se convença de que ele está ali nos ajudando. Nós temos que controlar o nosso ego e entender que Deus é Deus. Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Então, a jornada da vida é um fio tecido por um propósito maior. Muitas vezes, os desafios, os encontros, as situações que vivemos, elas parecem aleatórias,
mas na verdade são parte de um grande plano divino. Vamos aprofundar essa compreensão em um passo a passo detalhado, explorando cada etapa com exemplos e reflexões, tá? Então, primeira etapa, o chamado interior, a sensibilidade para perceber os sinais. Sinais de quem? De Deus. Tudo começa com um chamado interior, um incômodo, um sentimento de que algo precisa ser compreendido. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu sinto o tempo todo, porque eu busco o tempo todo. E cada vez que eu busco, vai aparecendo mais e mais ferramentas. Umas certeiras, outras que eu só fico sabendo e que não me serve e tudo bem, eu pulo para outra, certo? É aquilo que ressoa no meu coração. É aquilo que eu vou continuar fazendo, é aquilo que eu vou continuar falando, é os insights que eu tenho. Então, o que acontece? A gente tem que discernir se aquilo é para nós mesmos. Você tem que sentir no coração e na alma se aquela ferramenta daquele momento que foi apresentado é para você. Então, o primeiro passo é desenvolver a sensibilidade para enxergar esses sinais. Um exemplo. Uma pessoa pode estar buscando um novo caminho espiritual e, de repente, começa a encontrar repetidamente o mesmo símbolo, ouvir sobre o mesmo tema ou conhecer pessoas que falam sobre aquilo. Isso não é coincidência. E nem o algoritmo aqui do negócio, aqui da rede social, tá? Isso chama sincronicidade. É o universo guiando aquilo que você precisa naquele momento. Nem mais, nem menos. Porque não adianta você ser apresentado a uma ferramenta, eu digo ferramenta como Reiki, como Magnify Healing, como Bardiaxis, mesa arcturiana e assim por diante. Radiestesia, baralho, tarô, assim por diante. Não adianta você ser apresentado a essas ferramentas se naquele momento você não está pronto para entender, compreender aquilo. Vai entrar por aqui e sair por aqui. E vai passar e você não vai assimilar, não vai ter. Então não adianta nada isso. Não adianta querer evoluir do dia para a noite. Também isso daí, né? Não dá, né? Você tem que passar pelo maternal, jardim, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, faculdade, pós, para indo. Não é assim? Então, como que a espiritualidade faz boom na tua cabeça e você entende tudo e fala tudo? Não é assim. Então nada é coincidência e o universo ele guia aquilo que você precisa naquele momento. Então, cultivar momentos de silêncio, introspecção, anotar situações recorrentes e padrões que surgem, isso é muito importante. Perguntar ao universo e a si mesmo o que preciso aprender com isso. Qual é a lição do dia, Pai? E estar atento às respostas, porque ela vem. Segunda etapa, a sincronicidade como linguagem do divino. Carl Jung cunhou, né, o termo da sincronicidade. Ele cunhou esse termo, sincronicidade, para descrever eventos que parecem coincidências, mas que, na verdade, possuem um significado mais profundo. E essa linguagem divina e sutil que comunica que estamos no caminho certo. Então a gente tem que discernir sobre isso. Exemplo.
Você pensa em uma pessoa e naquele momento essa pessoa te manda uma mensagem, te liga. Então ela está buscando uma resposta. Você e ela. E ao abrir, né, um livro aleatoriamente, encontramos exatamente a reflexão que precisamos. A palavra da Bíblia que precisamos. Então nada disso acontece por acaso. É você que tem que exercitar o hábito de entender as mensagens do universo. Horários iguais. Crie um diário de sincronicidades para registrar eventos significativos. Agradecer cada vez que percebe um sinal. Gratidão, Pai, pelo insight. Reforçando a conexão com o divino. Converse com Deus como se estivesse conversando, falando. Fale em voz alta com Ele, você não vai estar maluca por isso. Confiar mais na sua intuição, pois é ela que é a bússola da sua alma. As pessoas que entram em nossa vida, mestres disfarçados. Quantas vezes nos deparamos com pessoas difíceis? Né? Nenhuma pessoa cruza o nosso caminho sem motivo. Por mais esquisita que seja a situação, você ressoou para aquilo. É difícil falar isso? Ah, eu tô falando isso, aí acontece, né? Aconteceu um acidente e, né, teve uma fatalidade ou coisa parecida. Você ressoou para isso. Por mais duro que seja. Você tá acometido de uma coisa, né, de uma doença esquisita. Você ressoou para isso. É difícil? Totalmente. Entender esse peso, porque é um peso. É difícil. Mas você tem que entender que se você está naquela situação, não é castigo de Deus. Você se levou àquilo. Você. Mais ninguém. Tá? Mais ninguém. Por mais esquisito que seja a situação. Peraí, que estão tocando meu telefone e eu estou recusando aqui. Vamos lá. Então, algumas pessoas, elas vêm para nos ensinar e outras para nos testar e algumas para nos transformar profundamente. A gente tem testes diários, principalmente com familiar. O familiar é aquele que testa a sua paciência, o seu discernimento, o tudo. O tudo. E nem sempre a gente passa na prova. Aí a situação volta. Aí a situação volta. E por que volta? Porque você não aprendeu. Quando a gente não aprende na escola, o que acontece? A gente repete a série. Então é o que acontece na vida. Eu falo isso pra mim mesmo, tá? Tô falando pra mim mesma. Ó, Luciana, ouça, não só fale, tá? Vou beber água. Ai, tô com sede. Então, o mentor aparece exatamente quando você está perdido. Alguém desafia sua paciência para te ensinar a desenvolver a virtude da tolerância. E uma amizade inesperada traz um aprendizado que você precisa. Observar o papel de cada pessoa em sua vida é fundamental. Ela traz cura, aprendizado ou desafio? É uma pergunta que você tem que se fazer. Evitar julgamentos imediatos e tentar compreender o propósito do encontro. O propósito do que aconteceu, aquela situação, às vezes desagradável. Nem todas as situações das nossas vidas são agradáveis. Nem todas as pessoas que você conhece são agradáveis. Nem todos os parentes são agradáveis. Então, valorize aqueles que nos ajudam a evoluir, mesmo quando o aprendizado vem através de dificuldades. Pare, pense, reflita, entenda.
Muitas vezes a gente é surpreendido por coisas que a gente nem esperava passar. Muitas vezes. Inúmeras vezes. Não acontece só comigo. Acontece com todos. Certo? Então, o que resta a nós? Entender, compreender. Para quê? Para que a gente tenha o discernimento da evolução. De não repetir a matéria. De não repetir a resposta. De não repetir a situação. Tá? Etapa 4. O propósito por trás dos desafios. Os desafios, eles não são castigos, mas sim oportunidades de crescimento. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Cada dificuldade, ela contém uma lição oculta. Cada pessoa difícil, ela tem uma lição oculta. O porquê que essa pessoa está fazendo isso para mim? O que eu faço para essa pessoa para que ela tenha esse sentimento, o que eu cutuco na pessoa para a pessoa reagir comigo desta maneira? Ou, né, o que essa pessoa, o que eu vejo nessa pessoa que eu fico tão incomodada? São perguntas que só vocês podem responder. Por quê? Porque a vida é de vocês. Eu sei das minhas e tento colocar em prática tudo aquilo que eu ensino. Eu tento, pode ter certeza. Às vezes é difícil, com certeza. Às vezes é complicado, a maioria do tempo. Mas a gente tem que tentar evoluir, não é verdade? Quando o meu olhar para determinada situação, determinada pessoa muda, tudo muda. Então, o que precisamos aqui é que em cada dificuldade contém uma lição oculta e que só pode ser compreendida quando olhamos para além daquela dor, aquele incômodo que a situação ou a pessoa nos acomete. Um exemplo: uma pessoa que perde o emprego pode inicialmente sentir desespero, mas ao longo do tempo descobre que esse evento a impulsionou para um caminho muito mais alinhado com o seu verdadeiro propósito. E eu acredito no mal que vem para o bem. Lembra disso que eu falo sempre? Tem um mal que vem para o bem. Às vezes, quase sempre, a gente enxerga aqui. Deus enxerga lá na frente. Então, ele lá na frente ele está vendo que se a gente continuar com a mesma coisa que está aqui, a gente pode sofrer mais do que estamos sofrendo agora. Então, o que ele faz? Corta. Corta, a pessoa some, né? Tem tudo. Então, a gente tem que se perguntar: o que essa situação quer me ensinar? Escreva sobre dificuldades do passado e perceba os aprendizados extraídos de tudo isso. O que eu aprendi com essa situação? Mudar a perspectiva, vendo cada obstáculo como um trampolim para a evolução. Difícil? Totalmente, mas não impossível. Requer tempo, dedicação, vontade de querer se curar. Tá? Como? Grudados na mão de Deus, com fé e devoção, e não precisando que Ele desça dos céus para nos mostrar que Ele realmente existe. A fé, ela move montanhas. A fé, ela é genuína, certo? Então, o reencontro com a centelha divina interior. Quando compreendemos que nada é por acaso, começamos a ver a presença divina dentro de nós. E esse é o momento de despertar para a nossa essência espiritual e reconhecer que fazemos parte de algo muito maior. Um exemplo: uma pessoa que sempre buscou respostas no externo,
Comece a perceber que a verdade está dentro, lá dentro de cada um de nós. O encontro com a nossa intuição, ela fortalece a nossa fé. Pratique. Pratique meditação, contemplação, oração e decreto, porque é uma conexão com o divino. Cultive a gratidão diária, reconhecendo que tudo tem propósito. A sexta etapa. A palavra como poder da criação, o comando quântico. A forma como pensamos e falamos molda a nossa realidade. Isso é fato, comprovado cientificamente. O comando quântico ensina que palavras carregam vibrações e intenções. E ao alinhar o nosso pensamento e as palavras com o bem maior, com Deus, atraímos mais sincronicidade positiva. Uma pessoa que sempre diz, eu sou. Ai, eu não gosto nem de falar essa palavra. Eu sou, vai. Não tenho sorte, vai. Continua atraindo desafios. E eu sou uma pessoa de sorte, graças a Deus. Eu sou uma pessoa de sorte, graças a Deus. Eu sou uma pessoa de sorte, graças a Deus. Isso é ressignificar, tá? Aquilo que eu acabei de falar, bobeira aqui. Bobeira não, né? Mas é uma coisa que acontece, mas eu não gosto de falar essas palavras ruins. Outra, né, que é declarar: eu estou aberta para receber as bênçãos do universo. Comece percebendo a mudança que isso faz de oportunidades na sua vida. Crie decretos positivos. Faça você mesmo o seu decreto, gente. Com aquilo que você quer, a palavra que vai mais tocar no seu coração. Fale com sinceridade com Deus. Vai mudar a sua vida diária. Substituir palavras negativas por afirmações de poder. E repetir mantras que fortaleçam a sua fé e a conexão espiritual. E o serviço como expressão do amor divino. Quando despertamos para a verdade de que tudo tem um propósito, sentimos o chamado a servir. O verdadeiro sentido da vida está em contribuir para o bem maior. Só o fato de eu estar aqui rezando, orando, decretando e refletindo é um serviço. É um serviço para o bem. Eu gosto de servir o bem maior de Deus, Pai e Mãe. Uma pessoa que superou o desafio pode usar a sua experiência para ajudar outros a fazer a mesma coisa, transformando sua dor numa luz para o mundo. Pergunte-se: como posso ser um canal de luz para os outros? Eu gosto de fazer campanha de livro e levar os livros para doação. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de reciclar lixo eletrônico e levar no descarte correto. É outra coisa que eu gosto de fazer. Eu me sinto bem fazendo. Eu faço campanha aqui no meu prédio. Aí as pessoas já me têm como referência. Tudo que elas têm para descartar, elas já trazem aqui. Por quê? Porque eu levo no lugar certo. Você entendeu? Para fazer isso daí. Tá? Então, veja o que você pode fazer de bem. Às vezes, pequenas ações tornam uma grande coisa. Eu comecei esse tipo de benfeitoria com a extensão universitária, que eu fiz tanto do descarte do lixo eletrônico, quanto, porque eu fiz toda uma conscientização, panfletinho, expliquei, fiz no meu prédio, fiz no prédio da minha cunhada, fiz um monte de lugar. Aí você faz o quê? Resgata tudo aquilo e se disponibiliza a levar no descarte correto. Foi muito bom, gratificante. Eu adorei ter feito e continuo fazendo. E os livros também. Eu pego o livro de doação e levo, como que fala, no orfanato, eu levo em escola pública aqui da Grande São Paulo, do interior, do começo do interior, como Nazaré Paulista, como Bom Jesus dos Perdões. Então eu levo para lá. Por quê? Porque eu sei que vou dar um exemplo. Para nós, com a graça de Deus, não é difícil adquirir um livro. Mas tem para pessoas que sim.
Ou elas comem ou elas compram o livro. Então, é tão bom levar esse tipo de pode ser, você vai levar livro antigo, livro não sei o quê. Não, não é livro antigo. Pode ser livro didático, livro da literatura, de história, de geografia. Por quê? Porque para quem não tem nada, aquilo que você está levando é bastante. Isso faz a diferença, sim. Então eu gosto de fazer isso, tá? Adoro fazer isso. Fiz também um trabalho com mulheres. Como é que eu posso dizer? Quando as pessoas são agredidas, né? Verbalmente ou até fisicamente, em lares religiosos. E eu fiz em igreja, eu fiz essa pesquisa, né? Em igreja católica e evangélica. E eu gostei muito de ter feito isso. Eu publiquei até nas minhas páginas, né? Da internet aqui. Eu achei muito interessante. Eu fiz uma apostila onde as mulheres têm que procurar ajuda. Então, para mim, foi uma realidade que eu não estava habituada a ver, nem a conviver com isso. Então, isso me impactou de uma tal forma que eu fiz esse livreto, né? Fiz um livreto que ajuda a pessoa a se defender com arte marcial, a pessoa denunciar e denunciar sempre. Né? Buscar ajuda profissional. Tem tanto lugar de graça para essas pessoas, um recomeço, na verdade, um recomeço, uma orientação para aquela pessoa que sofre por um abuso, né? Eu achei tão importante isso, gostei de ter feito. Então vai aparecendo coisas para a gente fazer o bem, sem olhar a quem, você entendeu? Fazer o bem sem olhar a quem. E sem esperar o quê? Não espero nada em troca. Você entendeu? Fiz de coração. E se tiver que fazer de novo, vou fazer de novo. Tá? Vou fazer de novo. Então, a gente tem que perceber o impacto das pequenas ações no mundo ao nosso redor. Criar momentos de doação, por menor que seja. Por menor que seja. Eu tricotei várias bolsas há um tempo atrás. Aí eu fiz bastante bolsa de crochê e doei. Doei numa casa metafísica, num centro. Para ajudar. Acho que ia lá para fora de São Paulo, acho que ia para Bahia, se eu não me engano. E foi para lá. Vai saber Deus quantas pessoas não ajudei com isso. Eu quero alguma coisa em troca? Nada. Nem reconhecimento, não precisa. Eu não preciso do reconhecimento. Então, assim, eu vou fazendo aquilo que vai aparecendo. Então, o que eu peço para vocês olharem ao seu redor. Às vezes, uma pequena ação, ela pode ajudar muita gente. Pequenas coisas. Eu me disponibilizo a recolher os livros e levar na instituição. Eu disponibilizo de tricotar, a coisa que eu mais gosto de fazer é tricotar, crochetar, e junto um monte e dou. Você entendeu? Por quê? Porque pode ajudar alguém. Alguém que não tem, alguém que precisa. E vamos caminhando. Fazer roupa também, coisa de roupa também, doação de roupa. Uma vez teve uma enchente tão grande aqui perto, na Vila Prudente, aqui embaixo em Anhamelo, sabe? Aquilo me cometeu de um sentimento de ter que ajudar. Por quê? Porque eu também já passei por enchente. A minha mãe também já passou por enchente. E a gente sabe o que é perder tudo. Em 2014, teve uma enchente na Vila Mazei, na zona norte de São Paulo, aonde os meus pais tinham casa. Por erro de prefeitura, por buraco da Sabesp, sei lá Deus o porquê que tinha aquela encrenca na rua. A água subiu de tal maneira que minha mãe e meu pai perderam tudo. Perderam roupa, móveis. Foi daí que eles mudaram para cá comigo, né, morando comigo aqui, certo? E assim, foi-se os anéis e ficaram os dedos. Começamos tudo de novo, eles ficaram aqui, não ficaram sem uma peça de roupa, todo mundo ajudou, você entendeu? A minha sogra ajudou bastante, você entendeu? Ajudou bastante mesmo. Nem fez diferença aquilo que se foi, você entendeu? Porque eu não gosto de chorar leite derramado. E nem fez diferença. Doei tudo o que tinha dentro da casa, porque não ia pegar nada com
com água de enchente, mas para alguém serviu. Para alguém serviu. Eu doei tudo. O que eu sinto ter perdido? Meus livros. Eu e meu pai, nós somos professores da vida inteira, né? E meu pai e eu tínhamos um acervo de livros, tamanho, mas tamanho, era um quarto abarrotado de livros, né? A nossa biblioteca da vida, como professores, certo? Sempre gostei de ler, sempre tive livro, muito livro, muito livro. E isso daí eu sinto, me sinto. Mas assim, foi, como é que fala? Voltou. Eu não recuperei, óbvio que todos, né? Não recuperei, certo? Mas eu comprei coleções que eu tinha antigamente, voltei a comprar. Fui repondo as minhas coisas, né? Então eu sei o quanto isso é importante. Então eu acabo ajudando, certo? Me comove, né? Me leva ao sentimento. E eu acabo ajudando sem esperar um obrigado, você entendeu? Porque eu não preciso do obrigado. Eu faço por mim e porque eu quis, você entendeu? É isso. Então, qual é a conclusão? Não precisamos que Deus desça lá do céu para que a gente fique sabendo que Ele exista. E que nada acontece nas nossas vidas, por acaso, aleatoriamente. Tudo é lição ou bênção, bênção ou lição. Tenham isso para si, gente. Cada detalhe tem um significado. Cada encontro tem um propósito e cada desafio ele traz um aprendizado. Quando despertamos para essa realidade, passamos a viver com mais presença de Deus, com mais fé e com mais gratidão. Então o universo, ele não erra. Deus não precisa descer fisicamente para provar que ele existe e que ele está aqui do nosso lado. Ele já está em tudo. Tudo é ele. Tudo ao nosso redor é ele. Quando você tiver esta visão, você vai encarar a vida diferente. Nas conexões, nas experiências, nos desafios, nas bênçãos. Então nos cabe abrir os olhos da alma e reconhecer os sinais que estão aí, ó. Estão aí. E caminhar com confiança, fé e devoção a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sabendo que tudo, exatamente tudo, está como deveria estar. E nada acontece por acaso e nada é atrasado, tá? Vamos entender tudo isso. E louvar a Deus, pegar na mão de Deus assim, ó. Ter fé e devoção. É uma jornada. É a jornada da nossa cura. E eu convido todos vocês a fazerem isso comigo aqui. Tá? Todas as noites, praticamente, eu estou aqui. Quando eu não apareço, é por conta que tem alguma coisa que eu tenho que resolver, algum fato social, alguma coisa em família. Mas, normalmente, eu estou aqui toda noite, trazendo a palavra de Deus. Tá bom? Trazendo a confiança de que ele está aí. Independente se ele aparece ou não aparece, porque ele está aqui sempre. O ar que respiramos. É isso aí. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã eu volto com mais palavra de Deus, ou uma oração, ou aquilo que bater no meu coração para trazer. Porque eu venho assim, eu faço o texto e venho. Mas dependendo, é o meu estado de espírito que traz as coisas aqui, tá bom? Não fico assim, vou trazer isso, eu vou trazer aquilo. É naquele momento aquilo que a gente precisa ouvir, alguém pode estar se beneficiando com aquilo que eu estou falando. Ou eu mesma, né? Pode ser um reforço para mim mesma. Toda vez que eu estou aqui falando, eu estou aprendendo. Aprendendo muito, muito. Então, muita gratidão a todos vocês, boa noite a todos, fiquem com Deus e vamos bola pra frente, né? E tocar a semana aí que só tá começando, não é verdade?
Beijo na alma de todos e gratidão por todos os clarões, por todos os dizeres, por tudo aquilo que vocês me enviam, tá bom? Gratidão a todos. E eu tô por aí nessas redes sociais aí, tá bom? A minha live não desce aqui inteira, eu vou postar no YouTube. Quem quiser me seguir no Instagram também fique à vontade. E quiser me seguir por aqui também, eu agradeço, tá bom? Agradeço mesmo. Sempre tem uma palavra boa aí pra gente continuar nessa caminhada, nessa jornada terrena. Beijo na alma. Fiquem com Deus e até amanhã.